Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Emily e alguns de vocês já me conhecem da página Beatan Vitam lá do Instagram. E eu decidi criar esse canal para poder falar ainda mais de livros com vocês. Espero que vocês gostem de me acompanhar aqui também. Hoje eu vou falar sobre cada um dos livros que escolhi para ler neste ano de 2025. Mas antes de começar a falar dos livros, eu preciso dar uma pequena explicação para vocês. Eu amo organizar esse tipo de lista. E todo ano eu faço uma lista de 12 livros. Mas acontece que eu nunca consegui cumprir uma lista inteira até hoje. Isso porque eu acabo me empolgando demais na hora de fazer as listas e coloco alguns livros um tanto pretensiosos que eu não dou conta de ler durante o ano. E também acabo me dispersando com outras leituras. Porém, esse ano eu decidi me desafiar a cumprir a minha lista de 12 livros inteira. Por isso, para compor a lista desse ano, eu escolhi livros que vejo que consigo ler com tranquilidade em um mês. Também decidi que já vou deixar determinado o livro que vou ler em cada mês, e é sobre isso que vamos conversar agora. Para o mês de janeiro, eu escolhi um livro de literatura brasileira. Já é um costume meu iniciar o ano lendo alguma obra nacional, mas dessa vez eu decidi inovar um pouco e, ao invés de ler algum livro de Machado de Assis, escolhi um livro de um autor brasileiro contemporâneo. E o escolhido foi O Jumento e o Carcará, que é o livro de estreia do escritor Samuel Freitas. Ele é composto por 10 contos e algo que é bem característico dessa obra é que o autor utiliza bastante a linguagem típica nordestina para compor suas histórias, que são permeadas de nostalgia, lições morais e críticas políticas e sociais. Só que tem um porém. Eu já concluí a leitura desse livro e já adianto a vocês que, infelizmente, eu não gostei dele. Foi uma leitura decepcionante, porque eu só ouvi as pessoas elogiando esse livro, falando que ele é uma grande obra. Então, eu fui ler influenciada por essas opiniões. E no fim, elas se mostraram bastante exageradas, o que me gerou muita frustração, porque esse foi um dos livros mais chatos e sem sal que eu já li na minha vida. Acho que se houvessem avaliações mais pé no chão sobre esse livro, a minha frustração com ele teria sido bem menor. Eu ainda não teria gostado dele, porque ele tem muitos problemas. Mas o choque teria sido menor, com certeza. Então, caso vocês queiram ler esses contos, vão com calma, com expectativas mais realistas. Lembrem que é um autor iniciante, que esse é o primeiro livro dele. E lembrem também que não é porque um livro se propõe a abordar temas profundos que de fato o autor vai conseguir alcançar essa profundidade na escrita dele e na forma como ele desenvolve as histórias. E o mais importante, não se sintam reprimidos caso vocês não gostem desse livro também. E me contem aqui nos comentários se vocês têm interesse nele, se já leram e o que acharam. Agora vamos para fevereiro, um mês muito aguardado por mim, porque finalmente eu vou matar minha vontade de ler O Morro dos Ventos Uivantes, da escritora Emily Brontë. Nesse romance, acompanhamos a história de Heathcliff, um menino órfão que é acolhido por uma família e nessa família ele acaba conhecendo uma menina chamada Catherine. Os dois crescem juntos e acabam se apaixonando. Mas o orgulho, as diferenças sociais e as escolhas equivocadas que eles vão fazendo ao longo da vida acabam afastando eles. E o que poderia ser uma linda história de amor se transforma em uma tempestade de ressentimento e vingança que atravessa gerações. Lembro que antes eu tinha muito receio de ler esse livro, porque eu sempre escuto as pessoas comentando o quanto essa história é sombria e deprimente. Porém, eu assisti a um vídeo de uma amiga que também produz conteúdo literário, que me ajudou a ter uma outra perspectiva sobre essa obra. E, por coincidência, nessa mesma época eu ganhei acesso gratuito a esse livro no Kindle. Então, eu decidi ler os 2 primeiros capítulos só para sentir um gostinho da história. E para minha surpresa, eu fui totalmente fisgada pela história e tive que comprar a edição física do livro com urgência. Vou deixar aqui na descrição o link do vídeo da minha amiga para vocês darem uma olhada. E também vou deixar o link de compra da Amazon de cada um dos livros que vou comentar aqui durante o vídeo.
Lembrando que se vocês comprarem usando o meu link, vocês me ajudam bastante. E não esqueçam de deixar um like, um comentário e também compartilhar o vídeo para que mais pessoas façam parte desse pequeno espaço literário. Para o mês de março, o livro escolhido foi O Professor, de Charlotte Brontë, que, em comparação ao livro do mês anterior, conta uma história bem mais tranquila. Neste romance, vamos acompanhar a história de William, um jovem determinado a construir seu próprio destino, que parte para a Bélgica em busca de trabalho e acaba se tornando professor. Lá, ele enfrentará desafios pessoais e profissionais enquanto se envolve em um romance inesperado. É um livro que explora temas como classe social, moralidade e as dificuldades de encontrar um lugar no mundo. Tem grandes chances de eu gostar muito desse livro, porque ele me lembra bastante os romances da Jane Austen, e eu amo os romances dela. Então, eu estou ansiosa para essa leitura. Para o mês de abril, o livro escolhido foi Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Eu não sei quase nada sobre esse livro, só sei que a história é sobre uma família que luta para sobreviver no sertão nordestino assolado pela seca, e que tem uma cena muito emocionante envolvendo uma cadela chamada Baleia. Sinceramente, eu não tenho muitas expectativas em relação a esse livro, porque não é o tipo de história que eu diria, nossa, que empolgante, estou super animada para ler. Mas eu sei que Graciliano Ramos é um grande escritor, um titã da literatura brasileira. Então, o que desperta minha curiosidade mesmo é experimentar a escrita desse autor pela primeira vez, já que eu nunca li nada dele antes. Existem várias edições dessa obra disponíveis no mercado, mas a que eu escolhi foi da editora Sétimo Selo. E o motivo foi bem simples. Ela estava muito barata na época que eu comprei. E o bom é que depois eu notei que ela tem vários textos de apoio. Então, isso me deixou ainda mais feliz com a minha compra. Para o mês de maio, o livro que eu escolhi foi O Cavalo e Seu Menino, de C.S. Lewis. Esse é o terceiro livro da série As Crônicas de Nárnia. Essa história ocorre no chamado Período de Ouro, quando Pedro, Edmundo, Susana e Lúcia, os protagonistas do livro anterior, governam como reis e rainhas de Nárnia. Porém, nesse livro, eles não são os protagonistas. Aqui, o foco principal está em Shasta, um jovem órfão que foge do seu pai adotivo nada afetuoso para não virar um escravo, e Aravis, uma princesa que quer se livrar de um casamento arranjado. Juntamente com um cavalo e uma égua falantes, Bri e Win, eles acabam se conhecendo e juntos vão enfrentar perigos, descobrir segredos e até desempenhar um papel importante salvando Nárnia e Arquelândia, um reino vizinho e aliado a Nárnia. Eu estou muito curiosa com esse livro, porque eu nunca tive contato com essa história antes e também nunca assisti nenhuma adaptação dela para filme ou série. Nem sei se existe, na verdade. Então vai ser algo totalmente novo para mim. Para o mês de junho, o livro escolhido foi Rei Lear, de Shakespeare, e eu aguardo ansiosamente a leitura dessa peça. Essa peça conta a história trágica de um rei que decide dividir seu reino entre suas três filhas, baseando-se em quem o ama mais. Porém, entretanto, todavia, ele acaba sendo enganado pela bajulação e falsas promessas das suas duas filhas mais velhas, enquanto a caçula, pobrezinha, que verdadeiramente o ama, é deserdada. E é aí que vai se desenrolar toda a bagunça dessa história, que promete ser intensa e comovente. Até o momento, Otelo é minha tragédia preferida de Shakespeare. Vamos ver se Rei Lear vai conseguir roubar esse lugar. Seguindo para o mês de julho, o livro escolhido para ler nesse mês foi O Pai Goriot, de Honoré de Balzac. O interessante é que esse romance possui algumas semelhanças temáticas com Rei Lear, como a questão da paternidade e da ingratidão. Então eu quis aproveitar para ler ele em seguida para poder comparar as duas histórias depois. O Pai Goriot é uma das obras mais célebres de Balzac, e nele vamos acompanhar a história de um pai que é completamente consumido pelo amor às suas filhas, que por sua vez se aproveitam do dinheiro do pai e ainda por cima o desprezam em nome do status social. Essa trama mergulha nas intrigas sociais, nas ambições e desilusões, retratando a sociedade parisiense do século XIX. Esse será meu primeiro contato com uma obra de Balzac, e eu já sei que eu vou passar muita raiva nessa história. Mas eu estou animada para conhecer essa grande obra e mais uma série de personagens odiosos da literatura.
Já no mês de agosto, será o meu retorno à Terra-média. E dessa vez eu vou ler As Duas Torres, que é o segundo livro da trilogia O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. Eu li A Sociedade do Anel, que é o primeiro livro dessa trilogia, no ano passado, e infelizmente foi uma decepção tremenda para mim. Então eu não posso dizer que eu estou morrendo de empolgação para ler esse segundo livro. Mas eu estou calma, estou com o coração aberto. Já me falaram que esse livro é melhor que o primeiro, assim espero. Então, no momento, estou esperançosa. Nesse segundo livro, já não existe mais a comitiva do Anel que se desfez no final do livro anterior. Então, Frodo, que é o portador do Anel, e Sam, seu fiel e inseparável amigo, estão seguindo sozinhos para Mordor para poder destruir o Um Anel. E eles acabam tendo como guia ninguém mais, ninguém menos que Gollum, que é a criatura mais obcecada pelo Um Anel e é capaz de tudo para obtê-lo, o que o torna um guia nada confiável. Enquanto isso, Aragorn, Legolas e Gimli partem em busca de Merry e Pippin, que foram capturados por orcs, e nessa busca eles vão enfrentar desafios e viver momentos emocionantes. A única coisa que eu espero desse livro é que aqui o autor foque mais no desenvolvimento e aprofundamento dos personagens, para tornar a história mais envolvente de fato, coisa que, a meu ver, faltou muito no primeiro livro. Para o mês de setembro, eu escolhi mais uma peça de Shakespeare, e dessa vez será Júlio César. Essa peça foi baseada em eventos reais da história romana e ela retrata o assassinato do ditador romano Júlio César e suas consequências. Ou seja, é uma história repleta de intrigas, traições e discursos memoráveis. Admito que já tentei ler essa peça uma vez e acabei desistindo. Mas não foi culpa da peça não, eu só não estava muito interessada nela no momento. Mas agora é diferente. Além do interesse, eu estou determinada a ir até o fim. E se eu tiver tempo, ainda quero ler em seguida a peça Antônio e Cleópatra, porque o protagonista dela é Marco Antônio, que também é um dos personagens principais de Júlio César. Agora, vamos falar do livro do mês de outubro, que será O Grande Gatsby, de Scott Fitzgerald, que é considerado um dos maiores romances norte-americanos. Essa história é narrada por Nick, um dos personagens principais do romance, e através da perspectiva dele nós vamos conhecer a vida de Jay Gatsby, um homem misterioso cuja fortuna é de origem desconhecida e alvo de muitas fofocas, que também é conhecido por dar grandes festas em sua mansão, com muita música, bebida e convidados extravagantes. O romance explora temas como a busca do sucesso e da felicidade que caracteriza o sonho americano, mostra as ilusões e a corrupção moral que muitas vezes o acompanha e também fala do amor idealizado e obsessivo e o contraste que pode haver entre as aparências e a vida real das pessoas. Tem um filme de 2013 com Leonardo DiCaprio baseado nessa obra, e eu nunca assisti, mas eu pretendo assistir depois que eu terminar a leitura para poder comparar com o livro. I beg your pardon. Mr. Gatsby would like to speak to you. Alone. Já prevendo o meu cansaço de final de ano, para ler no mês de novembro, eu escolhi um livro bem curtinho e que promete ser leve e engraçado. E o escolhido foi O Avarento, de Molière. Essa peça é uma comédia que conta a história de Harpagão, um velho pão duro cujas ações egoístas geram situações absurdas e hilárias envolvendo sua família e outras pessoas também. É uma peça cheia de personagens caricatos, típico das peças de Molière, e eu espero dar boas risadas com ela. Meu primeiro contato com esse autor foi no ano passado, e desde então eu quero ler todas as peças dele. Até o momento, minha preferida foi O Tartufo, que pode não ter sido a peça mais engraçada de Molière, mas ela foi muito envolvente, tanto que eu fiquei vidrada nela até concluir a leitura. E para finalizar o ano, para ler em dezembro, eu escolhi mais uma obra de C.S. Lewis. E o escolhido foi Príncipe Caspian, que é o quarto livro da série As Crônicas de Nárnia. Nesse livro, a trama se passa séculos após os eventos de O Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, quando Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia são convocados de volta a Nárnia por Caspian, o herdeiro legítimo ao trono de Nárnia que precisa de ajuda para enfrentar o usurpador do trono
e restaurar a justiça e as raízes mágicas de Nárnia, que vinham sendo reprimidas e esquecidas. Eu já assisti a um filme de 2008 que é uma adaptação dessa obra, e pode parecer meio chato ler o livro já sabendo tudo o que vai acontecer. Mas vale muito a pena, porque sempre tem alguma coisinha a mais, algum detalhe na história ou na escrita do autor que torna a leitura uma experiência insubstituível. Bom, essas foram as minhas modestas escolhas para 2025. Sei que eu vou acabar lendo outros livros além desses, mas esses aqui serão minhas prioridades máximas. E é isso. Se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos. Fique com Deus e até a próxima.